Olá, seja muito bem-vindo ao nosso programa Pesquisa em Foco. Esse programa é para você que gosta de pesquisa, inovação, ciência, tecnologia e, claro, também assuntos polêmicos dentro da academia, tá? E hoje não vai ser diferente. Hoje nós vamos falar de um assunto que está chacoalhando aí o meio acadêmico, que é a inteligência artificial. E para falar de inteligência artificial, a gente sempre traz aqui um especialista no assunto. E é claro que eu tenho a honra de trazer o professor doutor Luciel Henrique de Oliveira. Seja muito bem-vindo, Luciel. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, é um prazer estar aqui. Luciel, eu sempre gosto de começar o nosso bate-papo, né, revisitando aí algumas lembranças, né? Eu acho interessante todo mundo vê a gente pronto, né, e ninguém sabe o tanto que já estudou para a gente poder estar aqui, né, nesse momento. Então eu quero que você conte um pouco da sua trajetória acadêmica, desde a sua graduação até agora. Perfeito. Bom, a minha trajetória é bem multidisciplinar. Minha graduação é em engenharia agronômica, lá na antiga ESAL, hoje UFLA. Então, eu sou engenheiro agrônomo, trabalhei um tempo com agronomia, depois eu fiz o meu mestrado lá mesmo, na ESAL, atual UFLA, mestrado em administração, e acabei indo para o lado de gestão, né? Fui fazer o doutorado na FGV, onde dei aula por 12 anos, e fiz um pós-doutorado em Campinas, no Ministério da Ciência e Tecnologia, na área de estratégia de inovação. Então, isso tudo me fez entender os dois lados, tanto o lado da produção, que ainda tenho muito trabalho, muita pesquisa na área de agronegócios, e também o lado de gestão. E mais recentemente eu fiquei bastante envolvido com a questão da inteligência artificial, principalmente pelos desafios que nós temos hoje de lidar com grandes volumes de dados. E são esses grandes volumes de dados e a facilidade que a tecnologia nos permite de análise e de tomar decisão de uma forma muito mais assertiva. Então eu comecei a me envolver muito mais com análises estatísticas e depois com as ferramentas de inteligência artificial que nos permitem tomar decisões. Muito bem, Luciel. É bem legal ficar revisitando essas memórias, né? Lembrando de tudo. Mas vamos começar a falar de inteligência artificial. Acho que tem gente que já tá assustado com isso, e realmente em alguns momentos é até chocante a gente ver a inteligência artificial trabalhando ali, né? Sob o nosso ou não tutoriando ali. Não sei até que ponto a gente manda ali em alguma coisa. Mas vamos começar de uma forma bem simples. Vamos explicar para o pessoal que nunca usou, que está começando a usar, ou que está usando e não sabe, o que é a inteligência artificial. Bom, de uma forma bem geral, a gente pode dizer que a inteligência artificial é um campo da computação que está concentrado no desenvolvimento de sistemas e de algoritmos que são capazes de fazer tarefas que normalmente são feitas pelo ser humano, né? Como, por exemplo, entender uma linguagem natural, tomar decisões, resolver problemas e aprender, né? Então, isso tudo feito de uma forma autônoma, de uma forma muito natural e rápida. Então, esse é o ponto principal. Nós temos hoje, indo um pouco mais além, né, que a inteligência artificial não é nada novo, isso existe desde a década de 50. A novidade hoje é que isso se tornou acessível e barato ou grátis, como a gente tem muitos aplicativos, e acessível a qualquer um que se interesse. Esse modelo acessível que nós temos hoje é a chamada inteligência artificial generativa, que esse sim foi um avanço muito grande, que é um subcampo da IA que se concentra na capacidade de gerar conteúdo original e criativo. Pode ser texto, pode ser imagem, música, vídeos. Então nós estamos nesse ponto hoje de uma IA muito mais poderosa e acessível. Nós estamos desde 1950 que começou. Exatamente. E quem que inventou
a inteligência artificial? Teve algum propósito, teve algum motivo que ele quis, vou inventar, porque um código, vou fazer Sim. isso. Qual que é o início? Não foi inventada por uma pessoa propriamente dita, né, em um momento específico. Na verdade, ela foi sendo criada como resultado de contribuições de muitos pesquisadores desde a Segunda Guerra Mundial. Né? É interessante, a gente pode citar alguns autores que ficaram célebres. Um dos mais conhecidos é o Alan Turing, né, que tem filme, que tem livros, mas o John McCarthy também contribuiu muito, Herbert Simon. O Alan Turing mesmo ficou muito famoso porque ele criou, na década de 60, o famoso teste de Turing, que era um teste que nos permitia saber até que ponto eu estava falando com uma máquina ou com uma pessoa. Recentemente, esse modelo de inteligência artificial generativa, o ChatGPT, ele passou no teste de Turing. Né? Então, ou seja, nesse momento estamos diante de uma nova fase, uma nova realidade que a máquina já consegue realmente simular o padrão de pensamento humano. Então, antigamente, eles tinham outro formato de inteligência artificial, não o que está disponibilizado para nós hoje. Exatamente. Essa hoje é muito mais poderosa, muito mais acessível e com uma capacidade de aprendizado muito grande que a gente não via antes. E qual foi o propósito de liberar essa novidade, vamos dizer assim, para nós? Teve algum motivo ou foi natural? Então, vamos... Ou jogar a bomba e falar, vamos ver o que acontece. Vamos por partes. Você tinha me perguntado antes qual o propósito, né? Desde a década de 50. A ideia, naquela época que surgiu, basicamente, automatizar tarefas. Certo. Principalmente tarefas muito cansativas, muito penosas, né? Melhorar a eficiência, melhorar a produtividade e explorar o conhecimento humano, sistematizar para avanço científico. Esse foi o ponto inicial. Agora, o fato de colocar isso à disposição do público hoje, muitas vezes gratuitamente, antes de tudo é uma forma de testar em larga escala e de trazer aprendizado, porque tudo que nós fazemos com uma interação de IA está sendo registrado, monitorado e retorna em forma de aprendizado. Então isso amplia muito mais a capacidade e a velocidade de crescimento. Perfeito, mas é algo que pode ficar sem controle. Né? Então exato. Os dados compilados, porque a gente está criando, né, tem inteligência artificial, toma decisões, então é perigoso, né, vamos dizer assim, se não tiver um controle. Então, essa discussão que nós temos há muito tempo com relação à internet também, né? A internet não tem um órgão central que controle. Ela é autônoma e distribuída. Não há um computador que centralize tudo, o que seria muito vulnerável, né? Então, a IA tem o mesmo propósito, não tem controle. Não tem controle, mas ela toma decisões e ela te induz. Exato. Já a internet já não faz isso, ela te direciona, né? Exato. Então, dá para ir longe na conversa. Dá para ir longe nessa história. Mas vamos pensar agora em meio acadêmico. Tá? É o que a gente está falando aqui no meio da pesquisa, que está tendo até um uso, o lado bom e o lado ruim, vamos dizer assim. Então vamos tentar entender esses dois lados. O que a inteligência artificial trouxe de benefício até o momento para a pesquisa hoje? O que tem de benefício para nós? Nós estamos ainda numa fase muito inicial, estamos aprendendo muito, né? Mas ela trouxe um monte de impactos positivos para a pesquisa acadêmica, né? A gente tem muito avanço em todas as áreas, né? A área de saúde, por exemplo, é uma das que está bastante avançadas nisso, para auxílio no diagnóstico, né? A gente tem vários sistemas hoje que conseguem, por exemplo, fazer leituras de diagnósticos, de radiografias ou de exames clínicos e comparar com um imenso volume de dados de outros exames e detectar padrões. Né? Então isso amplia muito a possibilidade de fazer, até mesmo com base na análise de grandes conjuntos de dados, fazer, por exemplo, uma
previsão de um surto de doença ou de uma nova pandemia, ou até mesmo a descoberta de novos medicamentos que tenham sido eficazes em alguma situação. Um outro uso muito interessante, que aí vários colegas e estudantes já têm usado, é a tradução automática. Né? Hoje não tem desculpa mais alguém falar que não sabe inglês ou francês ou russo. Você facilmente consegue traduzir um artigo. Né? Inicialmente era muito fraco, era muito ruim, hoje está muito bom, mesmo acessível pelo o Google Translator, que todo mundo tem acesso, está muito melhor hoje do que era alguns anos atrás. Então isso já foi um avanço muito grande. Outra coisa muito interessante também é essa capacidade de descobrir conhecimento em grandes volumes de dados. Hoje a gente está vivendo nessa fase do Big Data, temos um volume imenso de dados, tudo que a gente vive, seja no comércio, seja na área de saúde, na área educacional, nós estamos gerando dados. E esses dados estão ficando armazenados em grandes servidores, que o tempo todo estão sendo processados para gerar informação, para gerar conhecimento. Isso vale muito dinheiro. Né? As empresas estão bastante interessadas nisso, né? Ainda que a gente tenha a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente sabe que isso muitas vezes não é suficiente. Né? Então, há todo um interesse, tanto da parte de pesquisa acadêmica, quanto da parte comercial, nesses dados. E uma última coisa também, que foi um avanço muito significativo, que nós estamos acompanhando hoje, é a questão de assistente de pesquisa e chatbots. Nós temos visto muita coisa, assistentes virtuais, né, um robô, entre aspas, que tem ajudado pesquisadores a descobrir padrões, a pensar em novos insights para fazer pesquisa, ou a fazer ligações que sozinho o pesquisador ia demorar muito tempo, anos e anos. E os algoritmos conseguem fazer links que a gente não pensaria tão facilmente, ou ia demorar muito, e eles aceleram muito essa discussão. Pô, que legal, aí bastante coisa, né? Isso é importante, ir por esse lado. Agora vamos para o outro lado, né? Se teve impactos positivos e os impactos negativos, o que já teve aí de ruim na história aí? Olha, nós temos muita discussão sobre isso também, né? Principalmente com questões éticas e sociais e de segurança, né? Eu acho que inicialmente a gente pode falar uma questão que é sempre discutida, é a questão do viés e da discriminação. Os algoritmos aprendem, a IA aprende com um padrão de pensamento de quem está utilizando. Então, por esse sentido, é possível reproduzir um padrão de pensamento preconceituoso, ou que tenha algum viés, por exemplo, machista, racista, homofóbico, seja lá o que for. É possível você treinar, entre aspas, um algoritmo para pensar dessa forma. Né? Então, isso torna-se um lado bastante preocupante. Um outro é a questão dos deepfakes, né? A gente viu e tem visto a facilidade com que se cria deepfakes hoje, vídeos, áudios falsos, e que tem, né, um impacto muito grande nas nossas ações e decisões. Isso ficou claro durante as eleições, né, passadas. Desemprego tecnológico é um outro lado bastante discutido. Se bem que nós estamos acompanhando uma tremenda revolução, ao mesmo tempo que muitos cargos, muitas tarefas somem, outras novas estão sendo criadas. Sim. O que a gente pode dizer é que tudo quanto é atividade repetitiva, mecânica, que não precise pensar, mais cedo ou mais tarde vai ser substituído por uma máquina. Não tem como a gente preservar mais isso. Por outro lado, é necessário cada vez mais pessoas capazes de pensar, de raciocinar e de usar essa tecnologia. Daí a grande diferença que nós temos que ter hoje de investir em educação, cada vez mais pessoas preparadas para isso. Ou seja, é um terreno livre onde cada um vai para o lado que quer. Perfeito. E você falou em ética. Existe ética
em usar a inteligência artificial hoje? Então, tem bastante discussão sobre isso, né? Mas a ética na IA envolve a gente fazer consideração sobre como é que os sistemas são projetados. Quem é que projetou, com que finalidade, quem treinou e quem está usando, porque nós temos essas fases. Projeto, treinar a IA e uso, né? Então, pode haver desvios éticos aí no uso que eu vou fazer ou desde o próprio projeto, né? Então a gente tem muita discussão ética. Por exemplo, além dessa questão que eu falei de discriminação e de viés, a questão de privacidade do uso de dados pessoais, vigilância em massa, por exemplo, vendas de dados sem o consentimento dos usuários, né? Ainda que a LGPD tente impor isso, monitoramento invasivo online, né? A gente lembra o próprio Steve Jobs, quando vivo, ele tinha mania de tampar a câmera do notebook dele, que ele não confiava nisso, já naquela época. Ou seja, ele só abria quando ele queria aparecer, né? Porque esse monitoramento é bastante comum. Há quem diga hoje que a IA está que a IA está utilizando o recurso da Alexa ou do Google Home como um microfone que fica em tempo real ouvindo tudo que se fala, né? A gente não tem certeza disso, mas é uma possibilidade. Mas que todo mundo já conversou sobre passagem aérea e viagem, que dali na hora aparece uma propaganda, isso acontece, né? Então já temos aí uma desconfiança muito forte. Muito séria. Então, já falando aí em ética, né, vamos traçar um cenário agora bem ficção científica da vida atual, né? Cada um está fazendo a sua inteligência artificial, principalmente as grandes empresas, né? Então, o Facebook, o Google, a Tesla, cada um está desenvolvendo a sua. E elas são independentes uma da outra com alguma tendência. Nenhuma é neutra. Pode existir a possibilidade dessas inteligências brigarem entre si, competirem entre si, uma querer boicotar a outra, criar um cenário bem né, atual, mas é muito ficção científica, mas isso pode acontecer? Olha, pelo que eu tenho lido, pelo que eu tenho visto, essa ideia de uma briga direta é muito difícil, é muito improvável. Porque elas são ferramentas que foram treinadas para fazer tarefas específicas e para aprender. Diria assim, elas não têm motivações para entrar em conflito entre elas. Nem se quem programou puxar? É possível, mas eu acredito que o que nós temos visto hoje são ações que são determinadas pelos parâmetros que elas foram montadas e por quem desenvolveu isso, né? Nós temos um exemplo muito interessante. Uma das primeiras inteligências artificiais a serem bastante divulgadas, mas não se tornou tão pública assim, foi a da IBM, que foi o Watson, né, que ainda está no ar, né? E ele criou alguns recortes, né, que ele tenta apontar para aspectos éticos que devem estar sendo considerados por todos, né? Essa questão de evitar uma competição desleal entre as IAs, que elas deveriam ser muito mais colaborativas do que competitivas, e um certo cuidado ético em manipulação de informações falsas, né? E também entra nesse lado que se fala muito no uso responsável da IA. Mas você tem toda a razão, porque principalmente quando se trata de questões mercadológicas, né, de monopólio e poder de mercado, aí sim a gente corre esse risco de ter eu não diria brigando com a outra, mas eu acho que a disputa vai ser por se tornar o padrão dominante. Algo que, né, como o Google derrotou os outros mecanismos de busca, eu acho que nós temos o risco de chegar nesse ponto, que um desses modelos vai se tornar o padrão muito mais dominante, ou porque ele é mais rápido, porque ele é melhor, ou porque ele é grátis, enquanto outros são pagos. Mas olha que coisa mais louca que eu vou falar agora, né?
a inteligência artificial é muito rápida, né? Então ela é muito mais rápida que nós, vamos dizer assim. Sim. A gente conseguiria acompanhar essa briga, né? Já que a velocidade deles é muito alta, né? Então assim, eles poderiam estar ali fazendo coisas entre eles e a gente nem iria perceber isso, né? Seria um negócio assim, né? Acho que a hora que perceber já foi. É verdade, é verdade. Né? Então a ideia é ter responsabilidade. É claro que essas grandes empresas, a gente não tem aí como conversar com eles, né? Porque o que manda aí no final é o dinheiro para eles. Mas a gente consegue, pelo menos, dar dicas para os nossos alunos, aqueles que estão sob a nossa tutoria. Afinal, a gente está aqui para auxiliar, para ensinar. E para quem está começando agora a utilizar ou já está usando há um tempo, é interessante a gente saber o que pode, o que não pode. Então, quais seriam as dicas que você daria hoje para quem está usando a inteligência artificial no meio acadêmico, principalmente aí com os trabalhos escolares, os trabalhos da faculdade, TCC também, e para os pesquisadores? Quais seriam as melhores dicas para a pessoa usar de uma forma confortável? Olha, a gente poderia dizer assim, eu acho que, em primeiro lugar, é necessário entender os fundamentos da IA. Entender um pouco os conceitos que estão por trás dessa tecnologia, como é que funciona, por exemplo, o aprendizado de máquina. Não necessariamente que a pessoa vai ter que se tornar um programador, mas ele entender a lógica de um algoritmo, entender as técnicas pelas quais os dados são processados. Depois, definir muito claramente os objetivos. Para que o aluno ou o professor vai usar a IA? Para uma finalidade de pesquisa, para uma finalidade de aprendizado, para se preparar para um exame. Então, ele tem que ter isso em mente muito claro e depois escolher as ferramentas claras. Hoje a gente tem uma imensidão de ferramentas. O ChatGPT é o mais conhecido, é o mais popular, mas nós temos muitas outras ferramentas, muitos outros softwares, alguns grátis, outros pagos, né? Então, é entender isso para que a gente possa também tirar o melhor proveito. E uma outra dica muito importante é se preocupar com a qualidade dos dados, né? Que é uma coisa que a gente nunca pode esquecer, que é uma máxima da área de sistemas, que se entra lixo, sai lixo. Exato. Então nós temos que ter claro que a qualidade dos dados é fundamental. É necessário certificar o tempo todo o que está fazendo, que dados eu estou usando, como que eu estou tratando isso. E, por último, aquele cuidado de evitar viés e discriminação, que sempre vai estar presente. E utilizar os resultados que você pediu, principalmente para o ChatGPT, que está o mais popular aí, é plágio? Então, isso é uma discussão imensa que tem aí, né? Porque no início, até quando o ChatGPT tornou-se mais acessível, a gente chegou a ver alguns colegas, professores, né, de universidades no exterior, que chegaram a colocar no resumo que aquele artigo foi feito em colaboração com o ChatGPT. Hoje não se faz mais isso, mas a grande preocupação é o seguinte: nós temos visto vários usos diferentes, né? Eu posso usar a IA para desenvolver um artigo inteiro, o que aí seria considerado não necessariamente plágio, porque ele não faz um plágio, ele cria realmente, né? Mas fica essa dúvida, quem é o autor disso? Exatamente. Né? Por outro lado, uma coisa que ele falha ainda bem, né? A gente, todo mundo que já tentou usar, se pede que sobre qualquer assunto ele faça citações, normalmente ele cita dados que não existem. Ele inventa uma bibliografia que você vai procurar, aquilo não existe. É um bug do sistema que está sendo corrigido, né? A gente espera que daqui a um tempo isso não vai acontecer mais. Mas um uso que nós temos hoje que é muito polêmico, por exemplo, eu como pesquisador escrevo um texto, eu pego esse texto e coloco no ChatGPT e peço para ele melhorar, para ele refinar, para ele melhorar os termos técnicos, ou para ele fazer uma versão para o inglês ou para o francês, né?
como é que fica essa autoria, né? Então a gente tem que entender, essa é uma discussão muito antiga já nesse setor, que a gente pode entender a inteligência artificial como se fosse uma calculadora. É uma ferramenta que eu tenho. O uso que eu vou fazer dessa ferramenta sou eu que decido. Ninguém pode ser contra hoje a gente usar uma calculadora ou usar uma planilha eletrônica. E a inteligência artificial está indo nesse mesmo caminho. Ela vai potencializar muito o nosso desenvolvimento e a nossa produção. A questão é como usar isso, né? Mas aí quando a gente pega alguns textos criados, existem os verificadores de texto para inteligência artificial, inclusive algumas revistas colocam até um percentual que pode, não pode. E esses verificadores, você pega um texto, coloca ali, inclusive ele coloca, ele sublinha ali em amarelo o que é. Isso é confiável? Olha, eles estão se aperfeiçoando, estão ficando cada vez mais confiáveis, sim. Né? Por exemplo, eu posso pegar um texto meu que eu escrevi, colocar lá e aparecer que pode ser da inteligência artificial, ou isso é quase impossível de acontecer? Depende do verificador que você usar. Aí que tá, nós temos vários, né? Eles fazem uma busca, mas baseada num treinamento, num algoritmo que ele teve. Então, isso é um padrão, né? Isso, ele vai tentar comparar aquilo com várias fontes, ele tem que ter uma configuração adequada para isso, né? E como tem vários, nada impede também que junto com esses verificadores a gente faça uma verificação manual, que a gente faça ainda é o nosso olhar técnico, né? Mas existem muitos, eu posso citar um dos mais conhecidos hoje, o chamado Copscape, que é um gratuito, que funciona bem. Um outro chamado PlagueScan, que também é bom, mas o mais confiável hoje, que as próprias revistas estão usando, é um pago, que é o Turnitin. Esse é bem mais robusto, ele só tem a versão paga, e as revistas mais sérias têm utilizado bastante dentro desse esquema que você falou. Elas limitam, é aceitável, por exemplo, no máximo 20% de uso de IA. E esses sistemas acusam qual é o limite, qual a porcentagem que ele tem. Ou seja, a gente tem que tomar muito cuidado de usar de forma aí indiscriminada o chat. Então você aí, aluno que está fazendo TCC, está começando a escrever, né? Cuidado. Que é uma coisa tentadora, né? É muito tentador. Sempre vai para o lado mais fácil. Sim. Né? Eu tenho feito bastante pesquisa, bastante trabalho nessa área. A gente tinha falado antes, eu montei um grupo, nós temos um grupo no WhatsApp que hoje tem quase 400 professores do Brasil inteiro, de todas as áreas, que estão interessados nesse tipo de assunto. E uma coisa que a gente discute muito, e que eu tenho feito e vários outros colegas têm feito, é na sala de aula estimular o uso. Né? Então o aluno com seu celular ali, a gente lança uma questão, lança um exercício, alguma coisa, pede que eles busquem, de acordo com a forma que o aluno faz a pergunta, vem respostas diferentes, às vezes até contraditórias, outras se completam, outras se contradizem, e aí a gente vai discutindo sobre esse uso, né? Porque nós acreditamos que não tem como ser contra, a gente tem que entender. Sim, tem que usar para poder entender, discutir cada vez mais, que a gente está fazendo agora. Usar da melhor forma porque possível. Problemas vão, tudo que é novidade, né, problemas vão acontecer, até gerar acredito que não vai ter um regulamento único para o uso, porque certamente que não. Né, cada um vai ter a sua visão, né, eu acho que é só o cuidado mesmo, e é bom que a gente aprende como bolar as ideias para obter as respostas, né? Então, você saber perguntar, então podem usar à vontade, mas cuidado aí com o Ctrl+C, Ctrl+V, né? Luciano, a gente sempre, claro que a gente podia ficar aqui horas conversando, mais tempo, vamos fazer outros, já te convido para o próximo, que com certeza uma discussão até um pouco mais avançada, porque a gente não falou também, só comentou, né, dos vídeos, das imagens que já saíram aí, né, que você pede para ele fazer uma imagem, né, até aonde isso é legal, não é legal, ou como que a gente sabe se é verdade ou não.
né? Então, entrar nesse assunto, com certeza, vai ser um próximo programa que a gente vai fazer, com certeza. Mas eu gosto de encerrar sempre com aquela pergunta que você sempre quis que alguém te fizesse e nunca te fizeram. Você já me mandou essa pergunta, então eu vou te fazer ela, né? Falando da inteligência artificial, né? Ela vai... a gente pode dizer hoje que ela é uma criança que está crescendo, né? Exato. A inteligência artificial, ela vai chegar num ponto dela ter um conhecimento, um autoconhecimento, e se ela tiver toda essa própria decisão, vamos dizer assim, se materializar, vamos dizer, né? Como que a gente vai lidar com isso? Dela chegar a ter uma consciência mesmo. Isso. Olha, é muito intrigante essa questão, porque isso nos leva já mais para o lado filosófico da coisa, né? Nos desafia a pensar em um futuro, e a gente tem muito filme que mostra isso, um futuro onde a inteligência artificial pode alcançar um nível de sofisticação que chega muito perto de uma forma de consciência, ou chega a ser, propriamente dito, uma consciência, ou como um ser, vamos dizer, um ser entre aspas, né? E aí a gente surge muita discussão se esses atributos fazem dessa máquina algo mais que uma máquina, né? Então nos leva a refletir também sobre consequências éticas, né? Como é que a gente vai tratar entidades conscientes que nós estamos criando, ainda que esteja dentro de uma máquina? Elas têm algum direito? A gente deve conceder direito para essas entidades? Como é que a gente deve garantir que a IA seja usada de uma maneira ética e responsável nas decisões que ela, porventura, comece a tomar? Hoje a gente já tem situações de IA gerenciando, por exemplo, investimentos na bolsa, em vários sites de investimento, e conseguindo ganhar dinheiro muito mais rápido do que a própria pessoa faria, né? Mas e se ela fizer algo errado e der um calote ou quebrar, ela tem responsabilidade? A gente ainda não tem resposta para isso, né? É um futuro muito complexo. Eu gosto muito de citar aquele livro do Homo Deus, lá do Harari, onde ele tem um capítulo onde ele vai mais além ainda, já especulando que o Elon Musk está fazendo hoje com a Neuralink, né? Ainda é coisa de ficção científica, mas dá para a gente imaginar que, do ponto de vista teórico, isso já está sendo cogitado. Você, por exemplo, conseguir fazer uma espécie de download do cérebro de uma pessoa que morreu, né? Então, o ser humano, o corpo físico morre, mas continua vivendo em uma máquina, né? Imagina que confusão ética e jurídica vai dar. A gente ele continua vivendo uma máquina que continua sendo capaz de aprender e de interagir conosco, né? Então, até que ponto isso deve ser levado a sério, ou a gente deve proibir isso? Entende? Surreal. São coisas que nós não temos resposta. E que intriga todo mundo, né? E não é tão a longo prazo assim, né? Então, não é tão a longo prazo. Está mais próximo do que a gente... Então, o interessante é que a gente vai conversar desse mesmo assunto daqui 6 meses, e esse nosso papo já ficou atrasado. Exatamente. Né? Porque as coisas estão andando numa velocidade absurda. Então, a velocidade de processamento no passado dobrava a cada 4 anos. Hoje está dobrando a cada 6 meses. E a tendência é que acelere cada vez mais. Então é muito rápido e torna-se muito difícil a gente prever qualquer coisa. Ah, maravilha. Luciano, vamos ter que parar aqui, senão vai longe essa nossa conversa, mas eu não vou falar tchau, vou falar até logo, porque com certeza a gente vai continuar essa conversa aqui. Queria agradecer demais a sua presença nesse papo. Espero que você tenha aprendido bastante, como eu aprendi. Agradecer demais aí a sua participação e o seu tempo aqui para nós. E queria encerrar hoje agradecendo aí a audiência de todos. E se você gostou aí, se inscreva no canal, acompanhe o nosso Pesquisa em Foco, que com certeza aí o próximo programa promete trazer assuntos atuais e bem interessantes para você que gosta da pesquisa. Obrigado aí, até a próxima.